ter esse meu irmão, né? Esse meu amigo, que a gente aprendeu a interagir juntos, aprendemos, sabe? Eu fico muito grato a Deus por Deus ser tão generoso comigo de colocar pessoas como o irmão Guaiana do meu lado, um cara amigo, um cara que se tem demonstrado fiel à palavra, fiel à graça de Deus, e é com muita honra que eu recebo mais uma vez o irmão aqui em nosso meio, tá certo, irmão? Fique à vontade, essa comunidade é a sua comunidade, é a nossa comunidade. Amém. Na graça não é muito comum chorar não, né? Pronto. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça e essa paz, que elas se multiplicam, elas não são engessadas, elas não são imobilizadas, mas elas existem hoje e amanhã ela cresce e assim sucessivamente. Graça e paz vos sejam multiplicadas, é porque essa mesma graça, a mesma paz, ela vai crescendo, ela vai cada vez mais tomando posse dela, e vamos crescendo e vamos progredindo na fé, no Evangelho, em um só Espírito, numa só fé, num só batismo. Amém? Para mim também é uma satisfação estar junto aqui com os irmãos congregados, também com os irmãos aí que nos acompanham pela live. Desde já, também o meu abraço, o meu carinho. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que a distância não nos separa. Ele mesmo disse, quantas vezes ele escreveu as epístolas dizendo: eu não estou aí presente fisicamente convosco, mas unindo o meu espírito e o vosso espírito, essa comunhão ela existe num ambiente espiritual. Ela existe num ambiente celestial, ela existe nesse ambiente do reino que proporciona, mesmo distantes no corpo, mas com essa interação, com essa integralidade no Espírito Santo. E isto, só a graça é possível nos proporcionar. Amém? Eu quero também pedir desculpa aos irmãos, que nós estamos aí um pouco debilitados na garganta, um pouco gripados. A gente teve até uma discussão, um debate no pastor Robson, quem viria, tal. E aí, ele como é chefe, né, como ele é o bispo monarca da igreja, ele me coube, né, essa incumbência de estar aqui. Mas, irmãos, brincadeira à parte, foi apenas na coisa mais leve mesmo, na brincadeira, foi que a gente está aqui para cooperar, para ajudar com toda satisfação e o coração aberto. Amém? Há um tempo atrás, irmãos, nós falamos, inclusive naquele espaço próximo lá, à casa da irmã Sandra, nós pincelamos um assunto sobre a questão da expiação do pecado, o aniquilamento do pecado. E eu gostaria, né, de tratar do mesmo assunto, mas expandi-lo, mas trazer mais textos, né, que elucidam essa verdade eterna dessa obra redentora maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Nós pincelamos algumas coisas e hoje nós queremos tratar do mesmo assunto, só que adensando, mas expandindo, né, o nosso entendimento. Antes, porém, de nós começarmos a ver a própria revelação progressiva na Escritura, uma coisa que é interessante nós entendermos, irmãos, é que de antemão vem a pergunta: mas por que o irmão vai tratar desse assunto? E para ser bem objetivo, a gente trata desse assunto, irmãos, porque este é um assunto que fortalece o sistema religioso. Ah, irmão, lá vem você de novo, quase sempre é você, é o pastor Robson, ou é outro pregador da graça, sempre implicando com a religião. Não, irmãos, isso não é implicância, é porque cabe ao homem de Deus, à mulher de Deus, ser firmado na verdade.
é termos compromisso não denominacional, não temos compromisso com o arcabouço doutrinário, mas temos compromisso com a verdade da palavra, irmãos. Porque é essa verdade explicada, é essa verdade exposta que liberta, vai libertando, vai tirando todo o embaraço, todo o esquema, todo o sistema, todo o arcabouço doutrinário. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que enquanto nós tivermos algum laço, algum enxame, algum envolvimento pouco ou muito, consciente ou conscientemente, direto ou indiretamente, fica difícil nós entendermos a graça. E quando nós temos uma pitadinha de lei, e enquanto nós temos algum acalento religioso, fica difícil nós tomarmos posse da verdade do Evangelho, porque ainda comungamos, porque ainda acalentamos ainda algumas paixões religiosas, alguns dogmas religiosos. E é esse assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos. É um assunto é um assunto que o sistema religioso adora utilizar. Ele se apropria da questão do pecado, da iniquidade, da transgressão, para o quê? Para impor medo às almas, para cativar as almas, se alimenta da ignorância do povo, porque já foi-se o tempo em que crente era alguém que manuseasse bem a palavra da verdade, já foi-se o tempo. Hoje em dia crente só lê tópicos, só lê textos isolados, mas ele não lê a palavra, ele não tem entendimento do todo da Escritura. E aí fica fácil manipular, fica fácil enredar, fica fácil engodar as almas. Mas nós estamos aqui, irmãos, não para implicar com o sistema religioso, mas nosso compromisso primordial, essencial é o quê? É tratar da verdade de Deus. É como diz Paulo lá em Efésios: eu me esforcei, fiz o possível para ensinar todo o desígnio de Deus. Não foi só parcialmente, foi tudo aquilo que competia a Paulo explicar sobre os desígnios, sobre a verdade, sobre o Evangelho da graça, para os crentes daquela época, tanto quanto para nós hoje, irmãos. E esse assunto do pecado, assim também como a questão do diabo, é um assunto que é o point do sistema religioso. Sem diabo, sem pecado, sem transgressão, não tem culto, não tem louvor, não tem pregação. Tem que ter esses elementos para adensar a culpa. Aí vem a pergunta: mas irmão, por que é interesse do sistema religioso que eu me sinta cada vez mais miserável, que eu me sinta cada vez mais sujo, imundo, transgressor, pecador, caído? Por que é interesse dele? Justamente para que você dependa do sistema, dependa daquela cartaz, dependa da novena, dependa da missa, dependa da liturgia do culto, para encontrar esse apaziguamento com Deus. Que na verdade o efeito só é a base de Dorflex. E o que é um Dorflex, irmãos? É apenas um paliativo, é apenas um analgésico que anestesia a sua consciência, mas passa 2, 3, 4 dias, aí volta tudo de novo, aquela sensação do horror, aquela sensação de pecado, aquele sentimento de culpa, aquela consciência latejante da transgressão. Por quê? Porque você nunca foi ensinado segundo a palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Cristo, e nunca tomou posse, na verdade, pela fé. Não é por cosquinha, não é por um ardor no peito, não é por, me arrepiei, por isso eu tomei posse, porque eu estribuchei aqui, eu tomei posse, por isso, não, é único exclusivamente pela fé, irmãos. Entendendo o que a Escritura fala, nós nos apropriamos pela fé, e a verdade de Deus vai nos transformando, nos libertando, nos limpando cada vez mais de tudo aquilo que nos impregnava, tudo aquilo que nos incomodava a nossa alma. Então a gente quer tratar hoje aqui, irmão, sobre o fim do pecado, sobre a expiação das transgressões. Agora, é bom que se diga, e nós vamos tratar isso à medida que nós formos crescendo no assunto, é que o fato de que a obra de Cristo ter sido completa, eficaz e absoluta, e eu me apropriei dessa verdade,
E a obra de Cristo se tornou para mim a verdade. E no meu coração eu absorvi pela fé essa verdade. Isso não significa dizer que por conta do pecado ter sido aniquilado, perdoado, absolvido de uma vez por todas, que eu vá cair na gandaia, que eu vá quitar o sete, que eu vá viver de forma dissoluta, viver de forma leviana. Pelo contrário, a graça nos impulsiona, uma vez que nós a entendamos. Paulo nos ensina a não receber em vão a graça de Deus. A mesma graça que liberta é a mesma graça que nos transforma. A mesma graça que nos perdoa, nos purifica de todas as nossas transgressões e delitos e pecados, é a mesma graça que nos fortalece. É a mesma graça que nos impulsiona a crescermos cada vez mais e não vivermos de maneira relaxada, relapsa e de maneira descompromissada, não com a instituição local, mas com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Abramos todos, vamos começar do começo, né? E vamos ver o desenvolvimento, o desenrolar da revelação de Deus. Abra aí em Salmos, livro de Salmos, no capítulo 32. Salmo 32. Nós vamos ver aqui nesses dois primeiros versos a promessa e o fato de que o Senhor iria justificar pela fé, sem as obras da lei, embora Davi falasse debaixo da égide da antiga aliança. Mas ele entendeu que pela fé, irmãos, o Senhor imputa a sua justiça ao transgressor. Esse trecho aqui, irmãos, o apóstolo Paulo utiliza no capítulo 4, versos 7 e 8, lá na sua epístola aos Romanos. Mas, para não misturarmos muitos, vamos ler esse trecho e nós vamos ver depois a mesma promessa sendo reconfirmada à medida que a revelação vai ganhando a sua progressão. Podemos ler? Salmo 32, versos 1 e 2, diz o seguinte: olha essa promessa. Bem-aventurado, aí a tradução pode variar, aquele, ou então o homem, né? Genericamente falando. Bem-aventurado o homem ou aquele cuja transgressão é perdoada. Entenda, irmãos, a transgressão só existe quando há uma lei para transgredi-la. E óbvio que Davi falava aqui debaixo da égide da antiga aliança. E o coração da antiga aliança era o quê? Era a lei. Era a lei. Bem-aventurado o homem ou aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja que ele ainda diz aqui que o pecado é coberto. Mas o fato de eu cumprir o pecado não significa dizer que ele foi tirado. Ele está apenas coberto, ele está lá. Bem-aventurado, verso 2, o homem a quem o Senhor, não é a religião, não era a lei, não era o sistema sacrificial, não era uma denominação, um dogma religioso, mas o Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade ou pecado. Imputar é justamente aquilo que até a cruz acontecia com o homem. O pecado de Adão era imputado, a natureza pecaminosa, o velho Adão era imputado na vida dos descendentes. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado ou maldade, e em cujo espírito não há engano. Então você veja aí, irmãos, primeiramente Davi falando dessa promessa e dessa possibilidade desde já naquela época, mesmo vivendo debaixo da antiga aliança, mesmo vivendo debaixo da égide da lei, ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, aquele cujo o Senhor não imputa transgressão, maldade e pecado.
Então já existe a promessa, Davi já enxerga a promessa de que o Senhor, ele pode propiciar isso ao seu povo, ao homem, cujo encontra refúgio nele e cujo encontra essa não imputação na parte do Senhor. O Senhor tira a imputação da maldade, do pecado, da transgressão e imputa no pecador o quê? A justiça de Cristo. Então a gente vê aqui, desde lá, né, digamos assim, há muito tempo atrás, esta promessa, o embrião da promessa, né? Aquela promessa dando forma, começou já houve a fecundação, digamos assim, da promessa. Mas vamos dar passos mais para frente. Abramos aí no livro do profeta Daniel. E nós vamos ver, irmãos, a mesma promessa sendo reconfirmada, mas agora já adensando outras informações, já trazendo novas informações, reconfirmando a promessa do Salmo e expandindo a mesma promessa. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9. E tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos, nós vamos ver a confirmação do cumprimento de todas essas coisas. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha que profecia tremenda. É basicamente a mesma coisa, só que com outra linguagem, e não apenas com outra linguagem, mas trazendo outras informações, adensando a promessa, progredindo na promessa. Daniel, capítulo 9, o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Todos acharam? Podemos ler? Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém, para o quê? Extinguir a transgressão. Extinguir a transgressão. E o que? Dar fim a quem? Aos pecados. Dar fim aos pecados. E expiar a iniquidade. Veja, irmãos, que promessa, que palavra, que profecia tremenda. Sobre a promessa de que tudo isto, irmãos, terá um fim. Ou melhor, nós que já estamos há anos posterior, já teve um fim. De novo, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e muito mais. E fazer o quê? Trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por essa promessa. Glória a Deus por essa profecia. Veja quanta coisa maravilhosa é prometida aqui, irmão, nessa profecia. Profecia essa que não se cumprirá no futuro, mas que o próprio Evangelho vai demonstrar que foi o cumprimento dessa promessa, dessa profecia. Tirar os pecados, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, extinguir a transgressão, trazer a justiça eterna, uma justiça que não vai passar, uma justiça que não será renovada, foi feita, paga, realizada de uma vez por todas, selar, fechar, cancelar, cumprir a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E o livro de Hebreus me diz, irmãos, que Cristo, quando o livro de Hebreus vai reconfirmar, mas a palavra, quando Cristo diz está consumado, qual foi um dos primeiros eventos que aconteceu visivelmente na terra? O véu do santuário fez o quê? Se rasgou de alto a baixo, irmãos. Justamente o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. O templo havia o lugar santo, o pátio dos gentios, o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, mas o santo dos santos
somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, passava por esse véu, por essa cortina, para ter acesso à manifestação da glória de Deus pós a cortina, pós o véu. Mas quando Cristo morreu e disse estar consumado, e rendeu o Espírito na sua morte, este véu que separava o homem de Deus, que afastava o homem de Deus, foi rasgado de cima a baixo, não de baixo a cima. Provando isto, irmãos, que a obra é de Deus e não do homem. Provando assim que não é por mecanismo nem por rito religioso, mas o próprio Deus quem fez a obra. Portanto, o véu se rasgou de alto a baixo, tirando essa separação, quebrando todas as barreiras da minha chegada à presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você esta noite: não há barreiras, não há limites, não há extensão, não há distância que separe você do Santo dos Santos. Não existe barreiras, não existe muros, não existe muralhas, não existe pessoas, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Por quê? Porque o véu do santuário foi rasgado, a visão e a profecia foram seladas. Lá na cruz, o Cristo deu fim aos pecados, expiou a iniquidade, trouxe a justiça eterna. Isso já se cumpriu, isso já aconteceu, não será no futuro, mas já foi pago, realizado e consumado de uma vez por todas. Mas, seguindo o nosso raciocínio, irmãos, veja que a mesma promessa, ela foi reconfirmada aqui com o profeta Daniel, utilizando apenas outras expressões e trazendo mais informações ainda sobre esta obra maravilhosa de Cristo. Amém? Amém. Vamos seguir em frente? Abram aí agora no livro do profeta Zacarias, né? Não é os Trapalhões não, certo, irmãos? Livro do profeta Zacarias. E aí, cronologicamente falando, é bom que se diga o seguinte: Daniel, quando profetizou, nós acabamos de ler aqui no texto de Daniel, certo? Quando Daniel profetizou, irmãos, ele estava cativo, ele era um dos cativos da Babilônia. Ele estava na Babilônia profetizando, certo? Lá no reino de Nabucodonosor. Zacarias já é a geração que voltou do cativeiro. Eles saíram, né? Houve um decreto para o povo voltar para a terra de Israel, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Capítulo 3 de Zacarias. E aí, o profeta Zacarias, tanto quanto o profeta Ageu, tanto quanto o profeta Malaquias, eles são os profetas pós-exílio. Ou seja, eles tiveram o seu ministério profético quando o povo retornou do exílio na Babilônia. O povo de Israel passou 70 anos de cativeiro na Babilônia. E através do decreto de Ciro, se não me engano, Ciro não, acho que foi Artaxerxes, um rei persa, eles voltaram. Eles tiveram esse aval para voltar para a terra de Israel, reconstruir os muros, a cidade, o templo. E aquela geração que voltou, irmãos, do cativeiro da Babilônia, eles tinham ainda aquele complexo. Eles estavam ainda carregados com aquele sentimento de culpa do pecado do povo, né, que foi levado cativo. Então, eles carregavam ainda aquela culpa. Carregavam ainda a culpa daquele consciente coletivo, né? Olha, nós estamos aqui, vamos ter que reconstruir, né? Então a sombra do peso da consciência daquela geração que voltou ainda assolava a mente e o coração daquela geração. E o profeta Zacarias, ele foi levantado com este intuito de fortalecer os brios, fortalecer, animar a fé dos hebreus para reconstruir tudo. E aqui, irmãos, no capítulo 3, é bom contextualizar para que os irmãos saibam onde estão pisando. Do que trata o capítulo 3 de Zacarias? O capítulo 3 de Zacarias vai mostrar é uma visão. Primeiro é uma visão, certo? É uma visão profética
onde o Senhor está restaurando o ministério sacerdotal do sacerdote, que no caso era Josué. Não o Josué lá de Moisés, não. É Josué, sumo sacerdote, anos depois. Ele era o sumo sacerdote daquela geração que voltou do cativeiro em Babilônia. E nesta visão, o sumo sacerdote ainda carregava a culpa, carregava uma consciência latejante de todo o processo da geração passada. Ele não se sentia capaz, apto para encarar o seu ministério sacerdotal. E a visão aqui que o Senhor dá para Zacarias, ele está mostrando justamente a remoção da culpa, da transgressão, da iniquidade de Josué, para que a partir de então ele começasse a desenvolver, a exercer o seu ofício sacerdotal. Mas ele só podia exercer de livre e espontaneidade quando ele entendesse que a culpa dele tinha sido removida, que a graça tinha feito o quê? Removido, espiado a iniquidade dele. Vejamos aí, por exemplo, capítulo 3. Olha só que promessa maravilhosa. Verso 3. Diz o seguinte: ora, Josué, que era o sumo sacerdote, estava vestido de vestes o quê? Sujas, denotando assim pecados. E ele estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: olha o que é que o Senhor diz: tirai-lhe. Quem tira é o Senhor, irmãos. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. O Senhor falando para o sumo sacerdote Josué. E te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-me uma mitra limpa sobre a minha cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E enfim. Então o Senhor estava justamente removendo, tirando a culpa, os pecados e as transgressões de Josué. Versículo 9 diz o seguinte: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, o Senhor falando. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, denotando a soberania de Deus, né? Demonstrando assim a sua onisciência. Eis que eu, olha a promessa da cruz: eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E o que? Tirarei a iniquidade desta terra. Quando? Num só dia. Num só dia. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A mesma promessa lá nos Salmos, reconfirmada no tempo por Daniel, e aqui de novo, anos posterior, reconfirmada por Zacarias. Tirarei a iniquidade desta terra. Não vai sobrar nada. Vai limpar, vai purificar, vai tornar mais alvo do que a neve. Amém? Agora vamos ver ainda já no tempo de Cristo segundo a carne. Abra aí João. João capítulo 1. Estamos avançando na história e vemos as promessas e profecias se reconfirmando e se cumprindo. João capítulo 1, um trecho bem conhecido, né? Até mesmo no sistema religioso, mas pouco entendido. Mas não compreende. João capítulo 1, versículo 29. Aqui é a primeira vez que João Batista vê Jesus, certo? Primeira vez que ele vê Jesus, ele vai dizer a seguinte expressão. João 1, verso 29. Todos acharam? No dia seguinte, João, que é o João Batista, certo? É o João Batista, viu a Jesus, que vinha para ele. João Batista viu Jesus, que estava se caminhando em direção a ele, e disse: olha o que foi que João Batista disse quando ele viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus,
Que o quê? Que o quê? Tira. Olha o mesmo verbo aparecendo, irmãos. Tirar a iniquidade desta terra, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você veja que até o próprio verbo, ele reaparece de novo. Tirar. Agora preste bem atenção, irmãos. Este verbo tirar, no original grego, ele é um ativo contínuo. Como assim, irmão? Ativo contínuo. Significa dizer que ele tirou, que ele tira, que ele tirará. Que ele tira no passado, tira no presente, tira no futuro. Tira ontem, tira hoje, tira amanhã. Tira sempre. É um tirar hoje e vai tirando para sempre, vai num estado de purificação, de santificação. Tira ontem, tira hoje, tira amanhã. Tira sempre. É um ativo contínuo. Por isto que os meus pecados, passado, presente ou futuro, já foram pagos, já foram expiados de uma vez por todas. Porque o verbo denota essa força. Tirou ontem, tira hoje, tira amanhã, tirou no passado, tirou no presente. Não eram os animais sacrificados lá não, irmãos, que cobriam o pecado. Não, sempre foi o sacrifício de Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então sempre foi através de Cristo. Quando Adão pecou, transgrediu, o que foi que Adão fez? Ele usou o primeiro elemento religioso, né? Ele colheu as folhas de figueira para tapar a sua nudez, tapar a sua vergonha. Aí o Senhor foi e tirou o recurso humano, tirou a religião e cobriu ele com vestes de cordeiro, mostrando desde já a expiação de Cristo. Agora veja só, versículo 29, né? Abramos aí no verso 35 do mesmo capítulo. Ele diz: no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte daquele primeiro encontro de João com Jesus, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os irmãos repararam aí na diferença de um dia para o outro? Qual foi a diferença das expressões de um dia para o outro? Na primeira vez, quando ele viu Jesus vindo para ele, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no dia seguinte, quando ele viu Jesus, ele disse de novo: eis aí o Cordeiro de Deus. Porém, contudo, todavia, ele não disse que tira o pecado do mundo, justamente para realçar o tirar, porque ele entendia que se tirou, tirou. Ele não precisava repetir de novo, que tira o pecado do mundo. Eu acabei de explicar o porquê que ele não repetiu a mesma expressão. Por causa do verbo tirar. E o impacto e a força dessa expressão tirar. Tirou de uma vez por todas. Se ele tirou, ele não vai continuar tirando. Ele tirou para sempre. Tira para sempre. Expiou a iniquidade para sempre. Por isso que ele não repetiu de novo, que tira o pecado do mundo. Ele só diz de novo: eis aí o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, as expressões já mudaram da parte de João. Mas o que deixa aqui, voltando ao nosso assunto essencial, é justamente a reconfirmação das mesmas promessas, inclusive utilizando os mesmos verbos: tirar a iniquidade, expiar a transgressão, tirar os pecados do mundo. Então você veja, irmãos, como a Escritura ela vai progredindo e trazendo a mesma. Isso aqui não é arranjos de texto, não. Os textos são de livros alternados, mas é a mesma sequência, é cronologicamente perfeita as informações. Abram aí agora no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E obviamente Romanos trata-se de quê? De evangelho e obviamente
informações pós a cruz, pós a obra redentora, pós o sacrifício único e perfeito de Cristo. Paulo é o apóstolo que ele explica as implicações interiores da morte e ressurreição de Cristo e as implicações dela para a minha vida prática. Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, versículo 15, diz o seguinte. Todos acharam? Amém. Porque a lei opera a ira. A lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. O apóstolo Paulo, irmãos, fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. É isso que ele diz? O que é que ele diz? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. A lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. 1 João capítulo 3, versículo 4, o apóstolo diz: porque pecado é a transgressão da lei. Ora, irmãos, se o crente em Jesus, seja judeu, tanto mais os gentios que não têm lei, que estão em Cristo, morreram. O judeu que tem a lei, se ele crê em Cristo, a lei morreu para ele em Cristo. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tanto quanto Paulo diz lá em Gálatas 2:20: eu morri para a lei, para que Cristo viva em mim. Agora, Paulo, ele era um judeu. E o gentio? O gentio tinha e tem a lei da consciência. É diferente. Aí vem o cristianismo, né? O cristianismo que não é a fé cristã, que não é o conteúdo de Cristo nem dos apóstolos, é o cristianismo, que é um sistema religioso e traz a lei para dentro do evangelho. Aí o catolicismo absorve, aí depois mesmo a reforma protestante absorveu também a lei, e aí fica todo esse embaraço hoje no meio da igreja. Esse apego, esse vício com a lei, esse vício nem que seja psicológico da lei. Ora, mas a lei não era um pacto para os gentios. Os gentios tinham a lei da consciência, acusando ou defendendo-se mutuamente, de acordo com Romanos 2. Agora, deixa bem claro aqui que onde não há lei, também não há transgressão. Abram aí em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 20. Preste bem atenção. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, é bom que entendamos que essa igreja de Roma, ela estava encharcada de judeus crentes. A maioria dos irmãos que compõem a igreja em Roma eram de judeus crentes. Havia os gentios convertidos? Haviam, mas a grande massa que compunha a igreja em Roma era de judeus, certo? Por isso que Paulo trata tanto deste assunto sobre a lei aqui em Roma. Não devia ser um assunto, mas como era encharcada de judeus, então Paulo tem que tratar e fazer toda essa exposição. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora veja bem, irmãos. Se eu pegar esse verso e isolá-lo, parece que Paulo está incentivando a pecar, né?
Ou seja, quanto mais eu peco, quanto mais eu caio na gandaia, quanto mais eu estrago a minha vida, quanto mais eu me entrego às minhas paixões, às minhas funções carnais, mais graça há de se revelar. Porque ele diz, olha, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então é como ele diz lá no capítulo 3, façamos males para que colhemos bens. Parece, a mentalidade religiosa, ao ouvir isso, ela acha isso inadmissível. Mas como é que pode? Quer dizer que eu vou pecar, para que quanto mais pecado eu tiver, mais a graça vai ser avantajada na minha vida? Será que Paulo está sendo um apologista ao pecado? Será que Paulo está enfatizando ou ensinando, ou sendo um apologista a cair na gandaia? Será, irmãos? Vamos ler o capítulo 6, verso 1. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo diz o seguinte, ó. Que diremos, pois? Veja que um dos mesmos verbos que ele usa no verso 20 do capítulo 5, reaparece aqui no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ou seja, eu vou viver na bagaça, eu vou viver na transgressão, eu vou viver na gandaia, eu vou viver fazendo o que eu quero, eu vou viver fazendo o que der na minha teia, eu vou dar vazão a todos os meus instintos, funções e desejos. Permaneceremos nesse estilo de vida, nesse modo de vida, para que a graça seja mais abundante. Então veja que o verbo abundar reaparece aqui de novo. Paulo, irmão, como mestre, ele sabia perfeitamente que aquilo que ele tinha dito no verso 20 do capítulo 5 ia mexer com os brilhos da religião. Ele disse, rapaz, esse aqui eu já vou me antecipar e vou explicar, porque se eu não explicar isso aqui, o povo vai cair em cima de mim. Porque se eu pegar esse verso 20 do capítulo 5 e isolá-lo, parece que eu estou dando ênfase a pecar. Mas no verso 6 ele já vai e responde. Ele suscita uma pergunta, ó. Que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele faz uma pergunta de acordo com o que ele tinha dito no verso 20, no capítulo 5. Aí ele diz, ó, de modo que? Nenhum. E aqui a gente abre aqui um parênteses bem rápido, para dizer para alguns, né, que acham, que falam muito de consumação, né, evangelho consumado, tudo feito. É verdade, irmão. Está tudo feito, pago, consumado por Cristo. A obra foi de Cristo, a obra é de Deus, não é nossa. Não há nenhum sistema ou esquema religioso que suporte essa verdade. Isso é um fato, é consumado. Agora, eu quero que você me explique como você vive de maneira leviana com base nisso que Paulo está dizendo. Posso fazer tudo. Posso abrir parênteses em qualquer brecha na minha vida, porque está tudo pago, consumado, feito. Posso viver de qualquer maneira. Posso viver de maneira descompromissada, leviana. Vou para aqui, vou para lá. A minha consciência, não, está tudo pago, consumado, feito. Então eu vou viver. Vou viver de acordo com minhas funções, meus instintos, meu desejo, porque está tudo pago, consumado. Mas Paulo diz, olha, como viveremos ainda no pecado, na prática do pecado, nós os que para ele já morremos? Paulo, ele diz, ó, de modo nenhum, nós que estamos mortos. E por que o crente está morto para o pecado, irmãos? Porque há uma promessa que nós lemos: fazer expiar a iniquidade desta terra, dar fim aos pecados, dar fim às transgressões, expiar a iniquidade. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, por isto, por essa verdade, é que eu e você, irmãos, podemos dizer que nós o quê? Já morremos para o pecado. E se já morri para o pecado, como é que ele tem vez, chance, voz na minha vida, na sua vida? Portanto, alguns que aparecem aí nos Facebook, pregando que pode viver de qualquer forma, porque já foi tudo pago, consumado. É verdade que foi tudo pago, consumado. Mas esta graça, ela me impulsiona a querer mais e mais do Senhor. Ela me move, me constrange a viver cada vez mais para o Senhor. Porque
Se um morreu por todos, logo todos morremos. Para os que vivem, não vivam mais segundo as suas inclinações, mas vivam para aquele a qual morreu e ressuscitou. Então, há uma responsabilidade, não em termos judiciais na nossa vida, mas há um compromisso da nossa parte com o Senhor, para vivermos de modo digno e agradável ao Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: andeis de modo digno a vocação a que fostes chamados. E ele vai lhe dar lá, nos instruir de que forma devemos viver. E não vivemos como se a obra de Cristo não tivesse efeito nenhum. Foi apenas um efeito histórico, intelectual. Mas qual é o impacto disso na minha vida? Qual é o impacto disso na sua vida? Não é cobrança. Não é uma responsabilidade moral ou judicial, não. Mas uma resposta positiva àquilo que em mim já foi pago, feito e consumado. Uma vez que eu absorvo o Evangelho, isso ao mesmo tempo me faz ter compromisso com o Evangelho. Uma vez que em mim a obra de Cristo se consumou, se concretizou, eu tenho que responder de maneira positiva o chamado a que o chamado que me foi feito. Portanto, eu tenho que viver de maneira diferente, oposta àquela vã maneira de viver que eu vivia antes da luz do Evangelho. Eu não posso viver da maneira, é o que Paulo está dizendo aqui, eu não posso viver da mesma maneira, ou viver de uma maneira fazendo reparos, fazendo apenas curativos. Porque tem muito crente, irmãos, que não morreram para o pecado, apenas estão em coma. Você sabia? Tem gente que está agonizando na cama, mas não morre. Tem gente que está em coma há tanto tempo, mas não morre. E quando morre, tem que enterrar, irmãos. Quando morre, tem que enterrar. Existe uma expressão que uma vez eu vi um repórter, o Eli Aguiar, dizendo, né? Caiu um caixão no meio da pista, sabe? Ali na Osório de Paiva. O caixão tombou. Ali tinha muitos buracos, né? Aí tombou, aí filmaram, né? O caixão lá tombou, tinha lá o defunto dentro do caixão, né? Aí o Eli Aguiar não pode deixar passar, né? Esses momentos cômicos, ele... Rapaz, eu quero pedir aqui desculpas, condolências à família do defunto. Mas é o tipo da expressão, né? Já morreu, mas ele diz, já morreu, mas está difícil de enterrar, né? Então, e eu vi essa expressão e eu vejo que tem muito crentes nessa condição, que já morreram em Cristo, mas não querem enterrar o seu defunto. Estão com a vela acesa há anos, estão velando o defunto há anos, mas não enterra. Ele fica lá acalentando o defunto. Ele já morreu em Cristo, mas ele não enterra o velho homem. Ele já passou da morte para a vida, mas ele fica com essa invocação de necromância com o defunto que já morreu. E aí o que acontece, irmãos, se eu não enterro o morto? O que vai acontecer se eu não enterrar o morto? Ele vai apodrecer, né? Ele vai entrar em estado de putrefação, né? E aí, ao invés de eu exalar o bom perfume de Cristo, eu vou estar exalando o cheiro para a morte. Para mim, vou ser um cara fedorento em Cristo, olha só. Em vez de eu estar exalando o bom perfume de Cristo. Tudo isto se dá quando eu entendo que para o pecado eu já morri. Mas muitos ainda não enterraram o seu morto. Estão lá, acalentando, deitam com o morto, vão para a cama com o morto, vai para o trabalho com o morto, vai para a faculdade com o morto, mas não enterra. Não enterra, mas ele tem que saber que o crente em Cristo já morreu, já foi sepultado e já ressuscitou com Cristo, e mais ainda, já está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Portanto, devemos andar em novidade de vida, e não de maneira leviana, atrasada, retrógrada, como a minha vã maneira como eu vivia antes. Ele diz, de modo nenhum, verso 2, nós, os crentes, os cristãos, os remidos, nós os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa expressão aqui do verso 2, de modo nenhum, no original grego, irmãos, é uma tripla negativa. É como se Paulo dissesse assim, ó, não, nunca, jamais. É impossível, é inadmissível alguém que tenha morrido para o pecado, viver ainda no pecado.
Paulo não enxerga essa possibilidade no crente. Ele enxerga que existe crente que não tem essa consciência. Mas ele não consegue chegar que um cara que tenha absolvido o Evangelho, entendido o Evangelho, que ele já passou da morte para a vida, que ele já ressuscitou com Cristo, viver da mesma maneira como ele vivia antes e não em novidade de vida. As transgressões foram expiadas, o pecado acabou em Cristo, a iniquidade foi tirada, já morremos com Cristo. Verso 6 diz o seguinte: sabendo isto, olha só como cabe ao crente tomar conhecimento. O conhecimento do Evangelho aprofunda a nossa consciência no Evangelho. Sabendo isto, tem muitos crentes que não sabem dessa verdade. O sistema religioso, não é interesse do sistema religioso ensinar isso para as pessoas. Porque se ele ensinar isso para as pessoas, ele vai enfraquecer, vai dar um tiro no próprio pé. E o sistema religioso não quer enfraquecer. Sabendo isto, o apóstolo Paulo diz que é o nosso velho homem, e esse velho homem é o Adão do capítulo 5, é o primeiro homem. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado quando aceitei Jesus. É isso que ele diz? Não. Foi lá na cruz, irmãos. Então tudo é uma questão de fé, não é uma questão de cosquinha, não. Não é questão de fiquei arrepiado, por isso essa promessa que concretizou na minha vida. Não é como os mormons dizem, né? Você tinha um ardor no peito. Não é uma cosquinha, não é porque eu dei um tremelique. Não, irmãos, é pela fé. É exclusivamente pela fé que essas coisas se tornam propriedade nossa. Ele diz, nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, o velho homem, o Adão, seja desfeito. No original grego é desempregado. Ora, se alguém está empregado, está operando, está trabalhando? Não, está desempregado. Está na fila do Cine, mas não está empregado. Está desempregado. Para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso aqui, irmãos, é justamente aquilo que o profeta Daniel disse. Trouxe a justiça eterna. Justificado de uma vez por todas. Justificação, irmãos, não é apenas a inocentabilidade de uma culpa. Justificação é como se Deus olhasse para o justificado como se ele nunca tivesse cometido nenhuma transgressão. A justiça de Cristo é imputada no pecador. A obra redentora de Cristo, e o Senhor passa a nos ver, não como o Byron, o Robson, o Ricardo, não, ele passa a nos ver como filho dele, como em Cristo. Por isso que o amor de Deus está em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou da mesma forma amado como Deus Pai ama o Deus Filho. E para encerrarmos, Hebreus capítulo 2. E aqui eu vou dar uma complicação na cabeça de muitos, certo? Hebreus capítulo 2. Vamos falar do diabo agora, né? Diabolos. Será que o apóstolo Paulo aqui em Hebreus, ele está falando de um ser espiritual mesmo? Hebreus capítulo 2. O tema do nosso estudo é o fim do pecado, a expiação da iniquidade, a aniquilação do pecado, que inclusive é o verbo que Paulo vai atrelar aqui. Então a gente viu as promessas, as profecias, a concretização, o cumprimento e a explicação de tudo aquilo. Capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, que é a constituição humana, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, ou seja, de carne e sangue, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Aniquilou o diabo. Aí
vem a pergunta: o diabo aqui é o ser chifrudo, com tridente, está lá no inferno espetando lá o Lula? Não, irmãos. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Certo? Diabo significa acusador, inquiridor. Certo? Não necessariamente é um ser literal. Fazer oposição. Aquele que se opõe. Tudo aquilo que se opõe ao Evangelho é um diabo. Tudo aquilo que se opõe à misericórdia, à justiça, ao amor, à fé, é um Satanás. Não necessariamente é um ente espiritual literal. Mas vamos ver, para que não fique apenas como algo que eu esteja dizendo. Verso 15. Aí nós vamos entender quem é esse diabo, certo? E livrar-se todos os que, com medo da morte, o aguilhão da morte é o pecado, por toda a vida, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para o quê? Para o quê, irmãos? Expiar o quê? Os pecados do povo. Quem é o diabo do verso 14? São os pecados, irmãos. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. É não, irmão, é não, me prove. A mesma expressão aniquilar, capítulo 9, para encerrarmos. Capítulo 9, verso 26. Capítulo 9, verso 26. Outro texto bem conhecido. É a mesma coisa que ele diz, a mesmo verbo, aniquilar, destruir, tirar o poder. Mesma coisa. Verso 26. De outra maneira, falando de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o quê? O pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, a mesma expressão, o mesmo verbo que ele utiliza. Portanto, ali no verso 14 não está tratando do diabo literal, está tratando de pecados, das transgressões, das iniquidades. Mas a obra de Cristo, que satisfez a justiça de Deus, ela é eficaz para purificar, para expiar, para tirar, para extinguir todos os nossos pecados e transgressões. Isso não se dá quando aceito Jesus, porque Romanos 5,18 diz que fomos reconciliados com Ele lá na cruz, lá na sua morte. Portanto, irmãos, eu quero deixar, para encerrarmos, essa verdade que você guarda no seu coração. Que o pecado não tem domínio sobre você. Que a força do pecado e a lei já morreu em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você não é mais um transgressor diante de Deus. Porque não há lei para a qual você transgredir. Você pode até colher frutos amargos por conta das suas decisões, dos seus tropeços, dos seus equívocos, das suas decisões precipitadas. Aí você vai colher frutos amargos, e todos nós somos suscetíveis a isso. Nós temos pecados, porém não são transgressões. O efeito judicial já foi removido, já foi aniquilado, já foi expiado. E nós vimos, irmãos, nos textos bíblicos, a promessa, a reconfirmação, a profecia, o cumprimento e a explicação dessa obra maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto para que você se aproprie pela fé dessas verdades e saiba que você está livre em Cristo. Saiba que Deus não lhe vê como um pecador desgraçado, miserável, porque todos os infernos, todo o poder da morte, da iniquidade, caiu em Cristo. Foram em Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus,
pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi tragada pela vitória, e essa vitória é dada aos filhos de Deus, aos redimidos, aos eleitos, aos santos e amados do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, fique em paz, irmãos, fique com esse conteúdo. Vou falar mais uns 3 anos. Glória a Deus, amados. Que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Todos se compreenderam aí? Se não tiver entendido, a gente prega de novo para entender. Mais umas 2 horas. Eu não sei se ainda está quase dormindo ali. Quero mandar aqui um abraço todo especial ao meu irmão de Assis Moraes, que está aí na live, nos acompanhando. Graças, Pai, meu irmão, minha saudação, meu abraço, meu amor. Muito feliz aí pela sua audiência. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Vamos agradecer. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar, longe da graça. Quem me ver assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado. Eu não devo nada pro inimigo, estou coberto, lavado, fui ressuscitado pelo sangue, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Só os perdoados vão cantar. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado,